Hoje a nossa aula vai ser sobre os óxidos, uma nova função inorgânica. Então, já falamos dos ácidos, das bases, dos sais, e agora vamos para a nossa última função inorgânica, que são os óxidos. Eu gosto de dizer que se você sabe as outras funções inorgânicas, essa função ela fica bem tranquila, tá? Então, primeiro vamos falar sobre o conceito. Quando a gente fala de um óxido, nós estamos falando de um composto binário, ou seja, um composto formado por apenas dois elementos químicos. E além disso, esse composto ele precisa ter obrigatoriamente esse carinha aqui, o oxigênio. E além disso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo no composto. Então vamos lá. Para ser um óxido, tem que ser um composto binário formado por apenas dois elementos químicos. Precisa ter o oxigênio, o nome já diz óxido, e o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Lembrando da nossa tabelinha de eletronegatividade, Von-Klebrisch pH, o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, ou seja, o oxigênio no composto binário com qualquer elemento químico sem ser o flúor vai formar um óxido, tá? Então, só se eu tiver oxigênio com flúor, que aí não vai ser um óxido. Beleza. E como nós podemos classificar esses óxidos? Nós temos óxidos covalentes e óxidos iônicos. Como você vai diferenciar? Pela ligação química. Então, o óxido tem sempre o oxigênio. O oxigênio é um ametal. Se eu tenho esse oxigênio com outro ametal, oxigênio é ametal mais ametal, ligação covalente. Então, óxido covalente. Agora, se eu tenho oxigênio junto com o metal, oxigênio é um ametal. Ametal com metal, nós já vimos isso na aula de ligação química. Ligação iônica, beleza? Então, dependendo se o elemento que está com oxigênio, se ele for um ametal, óxido covalente. Se for um metal, óxido iônico. E como nós vamos dar os nomes desses compostos? Bem, você primeiro tem que classificar se é um óxido covalente ou iônico. Existe uma nomenclatura mais específica que eu vou falar no nosso segundo vídeo de óxido. Agora eu vou falar da nomenclatura geral dos óxidos. Se o óxido for covalente, é até mais fácil, é bem tranquilo. Você vai colocar o prefixo pela quantidade de oxigênio e a palavra óxido. E depois o prefixo pela quantidade do outro elemento químico que está junto com o oxigênio e o nome desse elemento. Percebam, SO3, 3 oxigênios. Então, prefixo tri, bota a palavra óxido representando o oxigênio, depois de enxofre. Percebam que aqui eu não coloquei nenhum prefixo, pois esse composto tem apenas um enxofre. Se tivesse uma quantidade maior, eu colocaria aqui a representada no prefixo. E se o óxido for iônico? Se o óxido for iônico, você precisa verificar se o elemento, se o metal que está junto com o oxigênio, ele tem NOx fixo e NOx variável. É muito parecido com a nomenclatura de base. Se o NOx for fixo, você vai colocar óxido de e o nome do elemento. Olha aqui, o cálcio tem NOx fixo mais 2. Então, como nós vamos dar esse nome? Óxido de e o nome do metal, óxido de cálcio. Agora, e se esse óxido possui um metal com NOx variável, como exemplo ferro? Vai ser muito parecido com a nomenclatura de base. Só que na base a gente começava com a palavra hidróxido. Aqui nós vamos colocar a palavrinha óxido. Então você vai colocar óxido, o nome do elemento, e vai colocar ico ou oso. Ico se for o maior NOx e oso se for o menor NOx. Percebam, nesse caso, ó, oxigênio menos 2. Nesse caso, o NOx do ferro mais 2. Nesse caso, o NOx do ferro mais 3. Aqui, o ferro apresenta o seu menor NOx. Então, nós vamos colocar a palavra óxido, o nome do elemento, e no final vamos colocar, risquei aqui sem querer,
vamos colocar oso. E, nesse caso, ele tem o maior NOx, então, óxido, o nome do elemento ICO. Nós podemos fazer da mesma forma que a base no lugar do ICO e do oso, nós podemos colocar o valor do NOx. Então, aqui poderia ser óxido de ferro 2 e aqui óxido de ferro 3. Agora nós vamos falar dos tipos de óxido. O primeiro caso é um óxido ácido. Então, o óxido ácido, gente, ele acha que é um ácido. Então, ele faz algumas reações que são parecidas com as reações dos ácidos. O óxido ácido, ele reage com água formando ácido. Eu gosto de brincar assim, o óxido ácido, quando ele vai para a água, ele consegue ser quem ele gostaria. Ele ama o ácido, o sonho dele é ser como um ácido, então ele fica imitando um ácido. Então, quando ele reage com água, ele forma um ácido. E é daqui que vem o outro nome que nós podemos dar para os óxidos ácidos, que é anidrido. Anidrido é a ausência de água. Olha só, se o óxido ácido mais a água dá um ácido, o ácido menos água dá um óxido ácido. Aqui nós temos um exemplo, o ácido, estou tirando a água e estou gerando um óxido ácido. Então, por isso que ele é chamado de anidrido, ausência de água, tá bem? E o óxido ácido, quando ele reage com a base, ele vai fazer uma reação muito parecida com a reação que um ácido faria. Lá no conteúdo dos sais, nós estudamos que os ácidos reagem com as bases, formando sal e água. O óxido ácido, ele tenta imitar o ácido, então ele também reage com a base, formando sal e água. Aqui eu coloquei algumas reações do que eu acabei de explicar. Então, aqui eu tenho um óxido ácido reagindo com água. Então, quando o óxido ácido reage com a água, ele vai formar o quê? Um ácido. Nesse caso, o ácido carbônico. E aqui eu tenho um óxido ácido, agora ele está reagindo com uma base, com hidróxido de cálcio. Quando ele reage com a base, ele faz a reação similar de um ácido com a base, formando sal e água. Não vou escrever água no H2O, tá? Nesse caso, ele forma o sulfato de cálcio. Outra reação muito importante, a reação de um óxido ácido com um óxido básico. A gente vai estudar daqui a pouco os óxidos básicos, mas são óxidos que têm um comportamento de base. Então, quando esses dois eles reagem, eu tenho óxido ácido com base, eu tenho formação de sal e água. Nós vamos ver que um óxido básico com ácido, eu também tenho formação de sal e água. Agora, o óxido ácido com o óxido básico, a gente vai formar apenas o sal. Isso é devido à ausência de hidrogênios ionizáveis no óxido ácido e à ausência da hidroxila no óxido básico, já que esses são responsáveis pela formação da água. Então, fechamos aqui os óxidos ácidos. Quando a gente fala de óxido ácido, a gente relaciona muito com chuva ácida. É um tema tão importante que eu fiz uma aula separada e coloquei para vocês, trazendo um maior aprofundamento desse assunto, tá? Mas é esse tipo de reação que ocorre na formação da chuva ácida. Vamos agora para o nosso próximo tipo de óxido. Então, falando do óxido básico. Outra coisa importante, deixa eu voltar aqui a folhinha. No óxido ácido, ele é formado por um ametal com NOx mais 4, mais 5 ou mais 6. Percebam que no óxido ácido, no ácido eu tenho hidrogênio com um ametal. Então, no óxido ácido, eu permaneço tendo um ametal, já que os ácidos também são formados por ametais, tá? Então, são óxidos covalentes. Já os óxidos básicos, a base eu tenho hidroxila, que é -1, junto com o metal. Então, no óxido básico, eu vou ter o metal com oxigênio, sendo por isso um óxido iônico. E o óxido básico aqui eu tenho uma reação muito parecida com a reação do óxido ácido. O óxido ácido não reagia com a água formando ácido?
O óxido básico reage com a água, formando uma base. E o óxido básico, quando reage com a água, o óxido básico, quando reage com ácido, ele imita uma base, né? Base com ácido, sal e água. Óxido básico com ácido, sal e água também. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, óxido básico, reage com água, formando uma base, hidróxido de cálcio. E reage com ácido, nesse caso, ácido sulfúrico, formando sal e água, nesse caso, o sulfato de magnésio. As reações de óxido básico, nós temos uma reação muito importante, que é a reação, o processo de calagem. A calagem nada mais é do que a correção do pH. E é muito feito quando você tem o fenômeno da chuva ácida. A chuva ácida traz uma diminuição do pH. E isso vai ocorrer também no solo. Para corrigir esse pH, para aumentar o pH, pode ser utilizado um óxido básico. Então, você faz uma adição de um óxido básico para o aumento de pH. E um óxido básico muito utilizado é o CaO, óxido de cálcio, porque ele reage com a água, formando o hidróxido de cálcio. A adição de base, eu trago um aumento do pH da minha solução, nesse caso, do solo, conseguindo, então, corrigir, né, ou melhorar esse pH. Vamos, então, para o óxido anfótero. Galera, esse termo anfótero significa duplo comportamento. Então, o óxido anfótero, ele não sabe bem quem ele é. O óxido básico tem o sonho de ser uma base. O óxido ácido tem o sonho de ser um ácido. Agora, o óxido anfótero, ele gosta de ser ácido e gosta de ser base. Depende de quem ele tem para reagir. Se tem um ácido, ele quer reagir. Ele fala, então eu sou uma base, vou reagir com esse ácido. Aí ele se comporta como uma base, reage com o ácido, formando sal e água. E se tem uma base, ele se comporta como um ácido, formando sal e água, tá? Então ele pode se comportar como um ácido ou como uma base. O óxido ácido reage com a água, aí ele também pode formar um ácido ou uma base. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, óxido anfótero. Quando ele reage com base, ele vai se comportar como ácido e vai formar sal e água. Quando ele reage com ácido, ele vai se comportar como uma base e vai formar sal e água, tá? Essa é a primeira parte da nossa aula. Na próxima, nós vamos falar dos outros tipos de óxidos e da nomenclatura específica dos óxidos.